É o início dos anos 80 e Wall Street está cheia de personagens do tipo Patrick Bateman. A América é toda sobre fazer as pessoas entrarem no consumismo sem sentido através de propagandas como essa. Ótima forma de iniciar uma festa. Além disso, a cultura Yuppie está no seu auge. Tudo isso mais tarde vai inspirar o personagem e o filme Psicopata Americano, mas como todos sabemos, o filme não termina bem. Uma nova geração de gestores de Wall Street está surgindo. Eles são implacáveis e amorais, movidos apenas por um único fator, a ganância. E acima de todos eles, está nosso herói, Michael Milken, o rei dos títulos podres. Sua ascensão é um exemplo do capitalismo em sua melhor forma, provando que uma única ideia pode não só mudar sua vida, mas também o rumo do mundo. Nascido ambicioso, Michael estabelece um dos instrumentos mais importantes de Wall Street. Esse instrumento vai catapultar seu patrimônio líquido para mais de 6 bilhões de dólares americanos. Hoje, esta é a história de uma das ascensões mais espetaculares de Wall Street. Uma queda aterrorizante com uma multa de 600 milhões e 10 anos de prisão que só poderiam ser perdoados por um presidente dos Estados Unidos. Mike Milken, que rodou o mundo e fez um trabalho incrível para o mundo. Michael Milken nasceu em 4 de julho de 1946 em Encino, uma tranquila cidade de classe média na Califórnia. Cercado por fogos de artifício e euforia do pós-guerra, sua história começa quando uma das maiores eras da América está prestes a começar. Em meio a isso, Michael também deixará sua marca em breve. Mas, ao contrário de seus colegas, ele não quer mudar o mundo salvando a humanidade e desenvolvendo novas tecnologias. Ele quer um emprego bem remunerado em Wall Street para ficar rico. E chegar lá não é uma tarefa fácil. Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan, principais jogadores deste jogo, podem escolher entre os melhores. Michael sabe disso e decide dedicar tudo ao seu sonho de se tornar um yuppie milionário. Desde cedo, ele já apresenta as características de um futuro super realizador. Ele é inteligente, um pensador crítico, um pouco psicopata talvez, e está disposto a trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Ele não só é eleito membro da Phi Beta Kappa, a sociedade acadêmica mais prestigiosa dos Estados Unidos, que já teve membros altamente bem-sucedidos como o presidente Roosevelt e Jeff Bezos, como em 1968, o esforço de Michael é recompensado. Ele se forma em administração de empresas pela Universidade da Califórnia, Berkeley, com as mais altas honras possíveis. Como um verdadeiro yuppie inseguro e superdotado, ele atravessa o país para ingressar na prestigiada Wharton Business School, uma fábrica de talentos para os futuros mestres do universo. Tudo está indo conforme o planejado, e Milken consegue um emprego de verão no banco de investimentos Drexel Harriman Ripley, com a ajuda de seus professores, um grande nome no mundo das finanças na época. Após concluir o Master of Business Administration em 1970, ele ingressa na empresa em tempo integral. Seus colegas são todos figurões substituíveis de Wall Street que só se orgulham de seus cartões de visita e de suas reservas em restaurantes. Reservas em restaurantes que, obviamente, eles mesmos não fazem. Veja, se você quer jogar na Liga dos Grandes, se você quer aumentar seu patrimônio líquido, precisa terceirizar qualquer trabalho que não esteja à altura do seu salário. Provavelmente o maior retorno de investimento da sua vida. Mas Milken logo faz uma descoberta que vai mudar o mundo das finanças para sempre e colocar Mike entre os investidores e banqueiros mais lendários de Wall Street, todos retratados neste canal. Por isso é uma vergonha você ainda não estar inscrito. O mundo dos investimentos é basicamente ditado por um gráfico como este. Quanto mais risco você assume, maior a recompensa. Mas e se a correlação não for exata? E se pudermos entrar nessa área acima da linha, assim ganhamos lucros maiores, mas mantemos o risco baixo? Isso seria revolucionário. Enquanto estudava em Berkeley, Michael Milken faz uma descoberta que mudaria o mundo das finanças para sempre. Michael é focado e determinado a ter sucesso. Muitas horas são gastas na biblioteca da universidade criando ideias e investimentos inovadores para se destacar nos negócios. E, por acaso, ele se depara com um artigo publicado por Walter Hickman, ex-presidente do Banco da Reserva Federal de Cleveland.
Um pequeno livro intitulado Qualidade dos Títulos Corporativos e Experiência do Investidor guarda o segredo do futuro para o mundo, como conhecemos hoje. Hickman constatou que dívidas sem grau de investimento tinham um retorno ajustado ao risco superior aos títulos de grau de investimento. Mas o que isso significa? Títulos são investimentos onde o investidor empresta dinheiro a empresas ou governos e recebe juros por um período definido. Dívidas abaixo do grau de investimento, mais conhecidas como títulos de alto risco, são mais arriscadas porque o emissor tem uma baixa classificação de crédito, geralmente BBB ou inferior. Essas empresas podem não conseguir pagar o dinheiro que pegaram emprestado e, por isso, têm mais chances de dar calote no empréstimo. Um risco maior de inadimplência significa uma taxa de retorno maior caso o calote não aconteça. Walter Hickman, porém, descobriu que, mesmo se você considerar o risco adicional desses títulos, ainda assim é melhor investir neles do que em alternativas mais seguras, ou seja, uma chamada taxa de retorno ajustada ao risco mais alta. Se isso funcionar, pode ser o santo grau dos investimentos? Em 1973, a Drexel se uniu a Burnham & Company, criando a Drexel Burnham, e a maioria da equipe foi demitida. Michael Milken é um dos poucos sobreviventes. Um bom banqueiro em Wall Street é um homem que ganha dinheiro para seus clientes, mas um grande banqueiro ganha uma fortuna para si mesmo. E Michael Milken se esforça para ser o melhor. Ao lembrar de sua descoberta sobre títulos, ele corre até seu chefe, Tubby Burnham, para convencê-lo a criar um departamento de negociação de títulos de alto rendimento. Burnham fica cético quanto a isso. O mercado para esse tipo de título é bastante limitado e não se mostrou sustentável no passado. Permitir que ele inicie seu departamento é um risco especulativo para a empresa, especialmente após a fusão. Se há uma verdade imutável em Wall Street, é que você deve agir diferente dos outros. Após negociações difíceis, Burnham dá o aval e Milken começa a trabalhar. Como chefe do seu departamento e com algum capital, ele coloca sua teoria à prova e começa a negociar a dívida dos chamados anjos caídos, empresas cujos títulos foram rebaixados a ponto de não serem mais considerados de investimento de primeira linha, e dá certo. Logo depois, ele alcança um retorno incrível de 100% e se torna a estrela em ascensão dentro da Drexel. Por seus esforços, ele é recompensado com um bônus equivalente a mais de 25 milhões de dólares, realizando seu sonho de se tornar mega rico e praticamente virando um multimilionário da noite para o dia. Se fosse qualquer pessoa comum, provavelmente largaria o emprego e essa história terminaria aqui mesmo. Mas estamos falando de um dos financistas mais lendários que Wall Street já viu. Alguns milhões de dólares não são suficientes para Michael Milken. Ele quer ir além. Milken precisa expandir sua divisão, mas o mercado para títulos podres é limitado. Mas como você vende algo que ninguém quer? Como uma estrela em ascensão entre os profissionais de Wall Street, só existe uma resposta correta. Vamos criar um mercado totalmente novo. Para entender como Milken faz isso, primeiro precisamos entender que tipo de empresa emitia títulos e quem os comprava. Toda empresa precisa de financiamento para expandir suas operações. Se elas não têm dinheiro suficiente para financiar seus investimentos, precisam recorrer a credores para obter dinheiro. Elas poderiam pegar empréstimos em bancos comerciais, mas isso costuma envolver taxas de juros de curto prazo altas e imprevisíveis. Também poderiam pegar empréstimos com companhias de seguros, mas estas costumam impor restrições ao uso do dinheiro. Ou elas poderiam recorrer aos mercados de capitais e emitir seus próprios títulos corporativos. A maioria dos compradores em potencial, especialmente aqueles com muito capital, geralmente só tem permissão para investir em títulos de grau de investimento. Apenas as 600 a 700 maiores corporações de toda a América se qualificam para esse tipo de classificação. Os demais ficam fora desse mercado de capitais de $500 bilhão. Milken busca uma forma de entrar. Michael Milken precisa encontrar uma maneira de estabelecer seus produtos de alto rendimento entre esses gestores de capital lentos. Ele começa a apresentar sua ideia para alguns gestores de fundos avessos ao risco durante as reuniões. Milken não é apenas mais um operador de Wall Street de mente fechada, mas o melhor vendedor que eles já viram. De forma charmosa e ambiciosa, ele afirma que as agências de classificação de risco são um grande golpe.
Elas avaliam o passado, não o risco futuro, por isso classificam mal as empresas e ignoram seu potencial de crescimento. Essas empresas arriscadas são ótimos investimentos com base em seus fluxos de caixa futuros e podem ser compradas por centavos de dólar. Baixo risco e alto retorno é o que os gestores querem ouvir. Logo, o dinheiro começa a entrar rapidamente, à medida que mais e mais fundos passam a aceitar a ideia de investir em títulos podres. A cada dia, a rede dele de gestores de fundos só cresce, centenas, milhares deles. É assim que você se torna um bilionário. Logo, ele não só negocia títulos com uma precisão psicopata. Ele cria títulos podres sob medida para as necessidades de empreendedores em busca de financiamento e depois os repassa para sua rede de compradores. Indústrias inteiras como televisão a cabo, saúde e companhias aéreas regionais são construídas do zero e só se tornam possíveis com o capital fornecido pela rede de Milken. A atenção e confiança nos títulos de alto rendimento permitem que investidores agressivos como Carl Icahn controlem e perturbem empresas, gerando bilhões em lucros. Isso permitiu que empreendedores como Henry Kravis criassem a Kohlberg Kravis Roberts, gigante de private equity KKR, durante o boom das aquisições alavancadas nos anos 80, e ele está conduzindo negócios no valor de dezenas de bilhões com Milken, o que finalmente leva à sua queda. Assista nossos documentários sobre Icahn e Kravis. Os dois foram igualmente influentes e também tiveram alguns problemas de imagem pública em determinados momentos. No fim dos anos 80, bilhões de dólares foram para títulos podres e o mercado atingiu 150 bilhões de dólares americanos. Transformando o Drexel Burnham no banco de investimentos mais lucrativo da época, o departamento de negociação de títulos, liderado por Michael, respondia por ao menos metade dos lucros da empresa. Nem preciso dizer que Milken comanda poder e respeito ao redor do mundo. Todo mês, eles realizam mais de 250 mil transações. Qualquer título que ele queira vender, sua equipe de traders altamente qualificados sempre encontra um comprador disponível e interessado em investir, ganhando o equivalente a mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares americanos, só em 1987. E tendo tanto poder sobre o mercado de títulos podres, Milken é comumente chamado de rei dos títulos podres. Se você se encontrasse na posição de Michael, tudo pareceria perfeito. Mas como todos sabemos, nada dura para sempre. E assim como em Psicopata Americano, no caso de Michael Milken, tudo vai pelos ares como um incêndio em chamas. Frequentemente, cúmplices ou membros de baixo escalão causam a queda do chefe da máfia. Também em Wall Street, você não pode esperar que os outros guardem seus segredos para sempre. Em um mundo cheio de negociadores egoístas e gananciosos, onde todos andam, falam e agem da mesma forma, a maioria trocaria informações sobre seus colegas quando pressionados pelo FBI ou pela Securities and Exchange Commission. Assim, uma série de eventos é iniciada e, ao final, levará à queda do lendário Michael Milken, o rei dos títulos podres. É um dia frio e sombrio de novembro de 1986 quando o operador de ações e arbitrador Ivan Boesky recebe uma visita surpresa da Securities and Exchange Commission. Boesky, que acumulou uma fortuna de bem mais de 200 milhões de dólares apostando em aquisições corporativas e na venda do hotel Beverly Hills, é acusado de conspiração para cometer violações das leis federais de valores mobiliários. Os banqueiros Robert Wilkes e Aira Sokolov foram pegos ao passar informações privilegiadas sobre aquisições e fusões a ele. Para empresas como Nabisco Brands, R. J. Reynolds e Houston Natural Gas Corporation, a Securities and Exchange Commission está com ele na palma da mão. O caso de Ivan Boesky marcou a primeira aplicação completa das leis contra o uso de informação privilegiada. Após horas de interrogatório, as consequências são apresentadas a ele. Diante das implicações de suas ações, Ivan começa a suar e procura furiosamente uma maneira de contornar a situação. Os funcionários da Securities and Exchange Commission se divertem com um sorriso malicioso. Eles o pegaram exatamente onde queriam. Boesky é um peixe relativamente pequeno e a Securities and Exchange Commission quer ir atrás do grande tubarão branco, Michael Milken, concordando com um acordo.
Bosque se declara culpado e implica Milken em várias transações ilegais, como uso de informação privilegiada, manipulação de ações, fraude e stock parking, o ato de comprar ações em benefício de outra pessoa. Era exatamente isso que a Securities and Exchange Commission precisava. Eles suspeitam de Milken desde 1979, mas não conseguiram encontrar nenhuma prova até agora. Agora eles têm dados para investigar a Drexel e iniciar uma apuração interna. Por quase 2 anos tudo permaneceu quieto e parado. Mas então, do nada, tudo desmorona, deixando todos em choque. Em questão de dias, a gloriosa história do rei dos títulos podres, Michael Milken, chega a um fim instantâneo. A equipe interna de investigação dos advogados da Drexel tem analisado relatórios e documentos, tentando sem parar encontrar algo em comum. O que eles descobrem encerra uma era. Em 1985, a empresa de private equity KKR decidiu tornar a Storer Broadcasting, uma empresa de mídia que operava várias estações de rádio e televisão, privada, em uma aquisição alavancada. Como em muitos negócios durante o boom das LBOs, nos anos 80, a KKR usou títulos de alto rendimento para financiar esse investimento. Eles decidiram emitir novos títulos com a ajuda do Drexel Burnham, atuando como subscritor. O Drexel auxiliou a KKR na emissão dos títulos, comprando e revendendo-os a investidores. Como forma de compensação, Milken negociou opções de compra. Essas opções permitem ao titular comprar uma quantidade específica de ações por um preço definido em um período determinado. As opções foram vendidas inicialmente por cerca de 9 centavos cada a gestores de fundos e outros ligados ao departamento de títulos de alto risco. Eles depois receberam $4,88 por opção, um lucro de mais de 5.000% em questão de meses. É aqui que as coisas começaram a dar errado, Miguel. Vários executivos e até mesmo clientes formaram parcerias para investir seu próprio capital e obter retornos extraordinários. Milken ficou com 80% dos warrants em parcerias como a McPherson Partners e tentou esconder isso transferindo-os de um lado para o outro entre várias entidades legais, todas sob seu controle. Depois, usou esses warrants para subornar gestores e executivos, convencendo-os a comprar títulos arriscados da KKR. Quando os investigadores descobrem isso, eles imediatamente informam o governo e o público, colocando a Drexel sob máxima pressão. No dia seguinte, 21 de dezembro, a Drexel Burnham se declara culpada de 6 acusações de estacionamento e manipulação de ações. Eles também pagam $650 milhões em multas pelo comportamento ilegal do gerente e falta de supervisão, na época a maior multa aplicada. Logo após, Michael Milken é indiciado e forçado a deixar a empresa onde fez toda a sua carreira. Ele admite culpa em 6 acusações de violações de valores mobiliários e impostos, mas não por uso de informação privilegiada, sendo condenado a 10 anos de prisão e a multas de $600 milhões. E ele está banido para sempre do setor de valores mobiliários. Sua rede de emissores e compradores de títulos desmorona e o mercado de títulos podres colapsa. A Drexel Burnham, que Lambert já chamou de maior banco de investimentos de todos os tempos, declara falência. Parece que a história de uma das maiores lendas de Wall Street chegou a um fim dramático. Preso por uma década entre bandidos violentos e assassinos que não teriam medo. Mas eu não precisava ter medo. Veja, por um breve e fugaz momento, eu esqueci que era rico e vivia em um lugar onde tudo estava à venda. Prisão é apenas algo que a pessoa comum teme. Mas pessoas ricas, elas voam acima da lei. Quando Michael é condenado a 10 anos de prisão em 21 de novembro de 1990, a juíza Kimba M. Wood lhe diz sua opinião sincera. Quando um homem tão poderoso nas finanças, liderando a área-chave de um dos bancos de investimento mais importantes do país, conspira e viola repetidas vezes leis de valores mobiliários e fiscais para obter mais poder e riqueza para si e seus clientes ricos, cometendo crimes financeiros difíceis de detectar, uma pena de prisão significativa é necessária para desestimular outros. Kimba Wood claramente tinha grandes expectativas ao mandar Milken para a prisão, apenas para ser confrontada com a realidade de encarcerar homens realmente poderosos.
Michael cumpre só 22 meses, pouco mais de 1/5 da pena. Ele sai da prisão em janeiro de 1993. E à primeira vista, parece que Michael aprendeu suas lições. Na prisão, Michael começa sua jornada filantrópica de toda a vida, doando milhões para apoiar iniciativas de educação, saúde e construção de comunidades, principalmente focadas em pesquisas sobre o câncer. Milken teve câncer de próstata um mês após sua libertação da prisão. Ele cria a Fundação do Câncer de Próstata, que financia pesquisas para prevenir e curar a doença. Além de defender a pesquisa médica, ele também escreve livros e artigos sobre finanças, faz palestras em conferências e faz campanha pela reforma da justiça criminal, como a redução das sentenças mínimas obrigatórias e o maior acesso a programas de liberdade condicional. Além de toda a filantropia, Michael não perdeu seu senso de negócios. Embora proibido de atuar no setor de valores mobiliários, ele continua buscando aumentar seu patrimônio líquido. Milken investe em private equity, fundos de hedge e capital de risco, acumulando 6 bilhões de dólares, grande parte oriunda da venda da Kite Pharma, empresa de biotecnologia focada em imunoterapia contra o câncer, especialmente terapias com células. Quando a Gilead Sciences comprou a empresa por 11,9 bilhões em 2017, o patrimônio líquido dele subiu para 3,6 bilhões, crescimento de 44% em um ano. Com seu sucesso financeiro de volta aos trilhos após sair da prisão, só resta uma coisa a fazer: tirar a sentença de seu registro. Existe apenas uma única pessoa em todo o mundo que pode conceder a ele o perdão pelos crimes que cometeu: o presidente dos Estados Unidos da América. Desde sua libertação, Michael Milken tentou conseguir um perdão de todos os presidentes que estiveram no cargo. E ele acaba conseguindo com um colega empresário. Donald Trump concede o perdão. Independentemente do que você pensa sobre suas ações e o perdão, a vida de Michael Milken é realmente a história de um Willen que se tornou herói, um garoto esperto das ruas tentando desesperadamente vencer na vida, transformando o mundo das finanças, ascendendo ao seu hall da fama e criando toda uma geração de banqueiros. Embora tenha se tornado ganancioso demais ao longo de sua carreira, Michael sem dúvida alterou o mundo como o conhecemos para sempre.